acabamos de cantar o amor que Jesus tem por cada um de nós, como Ele nos amou intensamente, derramou seu sangue na cruz, e como agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Então a próxima música que nós vamos cantar agora é uma música de agradecimento. Te agradeço. Convido a todos, vamos ficar de pé, vamos todos juntos cantar.
Como é bom poder adorar a Deus. Mais de uma vez nós vamos adorar a Deus através da oração. Aqueles que puderem, eu convido que fiquem de joelho. Vamos falar com Deus. Querido Pai, Senhor dos outros céus, grande e bom é o Senhor. Aqui estamos, Senhor, mais um dia de bênção, um dia de festa, festa na terra, festa no céu, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para lhe clamar, colocar em tuas mãos todas as pessoas que aqui estão, que têm sido tocadas pelo teu Espírito, Senhor, para tomar decisões ao teu lado. Que o Senhor possa nos encher, para que a cada dia nós possamos sair daqui mais próximo de Ti. E que todos aqueles filhos teus, aonde quer que esteja aqui na tua nave, ou esteja em casa, Senhor, que o teu Espírito possa tocar cada um de nós, e que possa nos ajudar, Senhor, a estar, a tomar decisões do teu lado. Fica conosco, Senhor. Continue falando aos nossos ouvidos, aquilo que pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como entender que Deus não muda?
Vamos nos colocar de pé e vamos louvar juntos a música tema dessa semana que está chegando ao fim, né? E que nós possamos aí ter muitas bênçãos para contar ao final dela. Marcas de Cristo. Assim como você está, vamos falar com Ele, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, Deus celestial, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua presença mais uma vez, que nada venha atrapalhar de percebermos e de ouvirmos a Tua voz, percebemos a Tua atuação em nós
no nosso coração, na nossa mente. Abra os nossos olhos para enxergarmos todos os teus planos, toda a tua vontade, todo o teu amor, toda a tua misericórdia e graça. Perdoa os nossos pecados, nos livre, nos limpe de todo o mal, nos dê uma noite de muita alegria, de gratidão, de festa, em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma grande alegria estarmos juntos, estarmos na casa de Deus. O Senhor tem falado conosco ao longo dessa semana e tem falado também ao seu coração. Você que está ouvindo, acompanhando de casa, acompanhando pelas redes sociais, você também é muito bem-vindo. Que bom que você tenha ouvido a palavra de Deus, estudado a palavra de Deus, e nós estamos entendendo que Jesus deixou marcas nesse planeta, na história, transformou, mudou a história desse mundo, quer também mudar a história da sua vida, quer mudar a história da vida de cada um de nós, e Ele tem feito isso, amém? Glória a Deus por isso. Temos aqui irmãos, amigos, que já há muitos anos convivem com Jesus, caminham com Jesus, aprendem a confiar mais e mais nele, aprendem a entregar mais e mais a sua vida, seu coração, seus talentos, seus bens, tudo que ele confiou nas suas mãos, ele quer que você use da melhor forma possível. Essa é uma noite especial, não é? E nós vamos dar sequência. É a última noite da transmissão. Pena, não é? Mas você fica convidado a estar conosco aqui na igreja de Arcos, né? Você que mora aqui no município de Arcos, venha assistir os cultos, venha estar presente, venha ouvir a palavra de Deus. Todo domingo à noite às 7:30 da noite, toda quarta-feira à noite às 7:30 da noite, e todo sábado pela manhã, das 9 horas da manhã, com o estudo da Bíblia em unidades, até às 11:30 com a pregação e louvores e tudo mais, tá bom? Você é nosso convidado. Bom, vamos ao tema dessa noite então, um tema muito especial, mais uma vez, muito forte. Tá ligado aqui, mas não tá passando, deixa eu ver. Só conferir aqui. Se vai. A entradinha tá aí? Talvez seja a pilha. Vamos testar, né? Muito bem. O tema dessa noite é liberdade, ou libertos, chamados para a liberdade. Liberdade é algo maravilhoso, né? Eu amo essa palavra, amo esse conceito. Todos nós precisamos, né, de liberdade, mas a maioria das pessoas não entende, não compreende a verdadeira liberdade. Nós confundimos, às vezes, irresponsabilidade, às vezes, teimosia, orgulho, com liberdade, né? Ou a palavra também que é próxima, né? E muitas vezes a gente ouve libertinagem, né? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu bem entender. Se isso fosse uma verdade mesmo, o mundo seria um caos. Se todo mundo só vivesse fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Porque na maior parte dos dias a gente não está com vontade de arrumar a casa, de ir trabalhar,
de estudar. Mas quando a gente se dedica a tudo isso, a vida ganha mais valor, né? Cresce, se desenvolve. Então, libertinagem, ou seja, você fazer o que você quiser, o que você bem entender, a hora que bem entender, não é liberdade, né? Bom, aqui ó, então, liberdade. Conta a história que um garotinho, ele estava passando com seu pai e ele viu um passarinho preso numa gaiola. E ele falou assim: mas aquele pássaro está ali naquela gaiola, preso, ele poderia estar livre, poderia estar voando, vivendo fora daquela gaiola. E insistiu para o pai: pai, compra aquela gaiola, compra aquele passarinho, para a gente poder soltar ele, para ele poder ser livre. E o pai falou: filho, mas ele está bem ali, dá uma ração para ele, cuida dele, está tudo certo. Filho, esse aqui está desligando sozinho. Saiu? Não, voltou. Então, o filho falou assim: não, mas ele está preso, compra ele, vamos libertar esse passarinho. Aí o pai foi falar com o dono, negociar para comprar aquele passarinho. E o dono falou: mas esse passarinho sempre foi criado na gaiola, ele não vai saber viver fora. Mas o menino insistia, e o pai comprou o passarinho, comprou a gaiola, levaram para casa. Eles saíram, levaram para o mato, e eles soltaram aquele pássaro. E conta essa ilustração que aquele pássaro saiu e ele só andava e pulava, e ele não voava. Ele não saía do chão, não alçava voos, ele ficava ali. E conta essa história que aquele pássaro não sobreviveu. E aí o pai ensinou para o filho: filho, você viu? Aquele passarinho, ele foi criado na gaiola, ele não sabia voar. Claro que é uma ilustração, né? O pássaro, ele sabe voar, mas aquele que vive preso muitas vezes não sabe como viver livre. O passarinho, para viver a liberdade, ele tinha que aprender a voar. Ele tinha que aprender a voar. Ele tinha que aprender a viver de uma nova forma. Assim é o ser humano, assim somos nós. Nós precisamos aprender a viver de uma nova forma, aprender a viver a liberdade, aprender a viver livres do quê? Do pecado, livres da escravidão que nós vivemos. Todos nós precisamos. O texto principal dessa noite está em Gálatas. Vamos abrir a palavra de Deus então? Vamos abrir a Bíblia? Hoje a Flavinha está aqui, minha esposa, o Léo, né? E o Léo já está com a Bíblia aí, Léo? Que beleza, né? Ele falou: hoje eu vou levar minha Bíblia e eu vou acompanhar lá. Que bênção. Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13. São alguns versos, né? Nós vamos ler a primeira parte aqui, do 13 até o 15. Depois nós lemos o restante. Acharam? Amém? Diz ali, ó: porque vocês, irmãos, foram chamados para a
liberdade. Porém, não usem a liberdade para dar lugar aos pecados, à escravidão da carne, da natureza pecaminosa. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um mandamento, em um preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui Paulo escreveu aos Gálatas, né? E Paulo falou assim: olha, vocês precisam aprender a viver a liberdade. Vocês foram chamados para viver a liberdade. A liberdade envolve o amor ao próximo, o cuidado uns com os outros, a consideração. Você não deve usar a sua liberdade, ele fala assim, você não deve usar a sua liberdade para condenar, para incomodar, para atrapalhar a vida dos outros. Você não deve usar a sua liberdade, você foi salvo, liberto por Jesus, e voltar à escravidão, voltar às paixões do mundo, as paixões da natureza pecaminosa. E isso inclui muitas coisas que nós vamos ler aqui adiante. A transformação, a libertação de Cristo gera em nós uma nova natureza. Isso é maravilhoso. A natureza de Deus é amor. Deus é amor, e a natureza que Ele coloca em nós através do seu Espírito é uma natureza amorosa, de amor. Por isso a igreja de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, a família de Deus precisa ser uma família que ama, que considera, que valoriza, que abraça as pessoas, que perdoa, que dá forças, como ele diz aqui, dê forças uns aos outros. O amor é traduzido, ou a obediência e a salvação é traduzida em ação de socorro, de amparo uns para com os outros. E nós vamos ler já as demais partes aí, o restante dos versos. O que é a liberdade? Nós vamos ver como viver a liberdade e os efeitos do resultado da liberdade. O que é a liberdade? Antes da gente entrar nesse texto, então, vamos ler o restante dos versos. Do verso 16 até o 26, mais 10 versinhos aí. E algum irmão pode fechar essa janela aqui, começou um vento forte agora, talvez vai chover daqui a pouco, né? E as cortinas estão batendo aqui um pouquinho. Isso. Acompanhe a leitura. Você está com a Bíblia aberta aí, amém? Gálatas capítulo 5, do 16 até o 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Está vendo aqui? Mas se sois guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estão sob a condenação da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa,
a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, ou a vida eterna, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, agora ele fala do outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou não há condenação da lei. E os que estão em Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, escravidão do pecado, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aí tá bom. Até o 25. Que texto maravilhoso e claro. Paulo, ele esclarece, olha, existe dois lados, existe uma guerra, um grande conflito. Aonde que está acontecendo esse grande conflito? Onde? Podem falar. No universo, no planeta Terra, mas também na nossa mente, no nosso ser, em cada um de nós. Em cada um de nós existe um grande conflito entre o bem e o mal. Só que nós não conhecemos o mal, não sabemos o que é o mal, enquanto nós não estudamos, entendemos, aprendemos de Deus e da palavra de Deus, como nós vimos essa semana. Jesus ensina para nós o que é o mal, o que é o pecado, e a Bíblia ensina, e ela fala claramente o que é pecado. Qual a definição mais clara que a Bíblia traz? O que é pecado? É a transgressão ou a desobediência da lei. Que lei? A lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos. O pecado que nós somos escravos é a transgressão da lei, a desobediência da lei. E Paulo está explicando aqui que quem transgride a lei, ele vive como um escravo. Ele não desfruta da liberdade. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. A pessoa que adquiriu um vício, ela está escravizada àquele vício. Ela precisa ser libertada. A princípio a gente pensa assim, não, eu poder beber é uma liberdade. Aí a pessoa vai e começa a beber, bebida alcoólica. E aí ela começa a ficar dependente e escravizada pela bebida alcoólica. E quando ela se vê escravizada, ela percebe que ela, na realidade, perdeu a liberdade. Ela perdeu a liberdade. Nós vivemos esse grande conflito interno entre as obras ou a vontade de Deus, o que o Espírito Santo de Deus nos chama para viver e praticar, e o que a nossa própria natureza pecaminosa nos chama para viver, né? A primeira realidade é quanto à fonte da liberdade, né? A gente entender onde que é a fonte, quem é a fonte da liberdade. É Jesus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus que nos liberta da escravidão do mal. E a segunda realidade é quanto à definição de liberdade, né? Mediante a fé em Cristo, nós passamos a ser servos de Deus, né? Nós escolhemos servir a quem? Servir a Deus, né? Isso é exercer a liberdade. Você, de livre e espontânea vontade, se submete à vontade de Deus. A Bíblia chama isso de servir, e de você se tornar um servo.
mas não é no sentido de escravidão. O servo de Jesus é alguém que foi liberto por Ele e que enxergou tanto amor no Mestre que obedece e serve por amor, serve com alegria. Como não servir o Senhor Jesus que deu a vida por nós, não é? Paulo indica que andar ou viver a liberdade é andar no Espírito, é andar em obediência à vontade de Deus. Como viver a liberdade? A segunda grande verdade é que aprendemos no texto que nós lemos é como viver a liberdade. Nossa vida prática, nas nossas atitudes, nós vamos revelar, né, se estamos vivendo a verdadeira liberdade. 3 pontos para considerarmos aqui. Para viver a liberdade que Deus nos dá, é preciso ter a consciência do grande conflito que nos envolve. Foi o que a gente falou agora. Nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Como ser liberto? Como viver a liberdade? É aceitar a salvação em Jesus. É a única forma de viver a liberdade plena. Segundo ponto, viver a liberdade cristã implica em rejeitar as obras da carne, a nossa própria vontade, os nossos costumes errados que a gente adota ao longo da vida. Jesus chama a gente para abandonar algumas coisas prejudiciais, e a gente vê aqui uma lista assim de coisas terríveis, mas uma lista que fala coisas também que são do nosso dia a dia às vezes. Dissensões, ou seja, brigas, partidarismo. Fala aqui também sobre o orgulho, né? Fala sobre a ira, ciúme, muitas coisas, impureza. Tudo isso são obras da carne, da nossa própria natureza. A gente sente isso, a gente tem essa tendência. Só em Jesus vamos ser libertados, mas a decisão é nossa. Nós fomos criados com capacidade de entender, raciocinar, compreender que é pecado e decidir viver diferente, decidir fazer o quê? Esse terceiro ponto, ao invés de eu praticar as obras da carne, eu vou aprender a viver a liberdade obedecendo o Espírito Santo de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Glória ao Senhor. O ser humano ele é liberto por Cristo, ele é chamado por Cristo para viver a liberdade. E nós louvamos a Deus porque hoje a Rose quer renascer, quer descer as águas, quer reafirmar o seu compromisso com Cristo. E eu peço que os irmãos, as irmãs possam ajudar a ela vestir a beca. Pode vestir, por favor, e retornar assim que possível. Então, nós louvamos a Deus por tudo isso. A liberdade em Cristo jamais encontrará conformidade nas propostas alternativas da liberdade ilimitada do mundo em que nós vivemos. Qualquer liberdade tem limites, porque precisa existir respeito, precisa existir consideração, precisa existir cooperação. Envolve a liberdade, o alcance da liberdade, a liberdade que Deus nos dá, ela
transcende o nosso ser. Paulo fala que hoje nós temos o privilégio de achegar a Deus livremente para poder falar com Jesus, para poder confessar os nossos pecados a Jesus, para poder fazer a nossa oração. Em todos os momentos nós temos essa liberdade. Paulo mesmo, ele foi preso algumas vezes, mas dentro da prisão ele estava livre, ele estava orando, ele estava louvando, ele estava escrevendo cartas para os seus irmãos. Que coisa tremenda, que liberdade o Senhor Jesus nos dá. A liberdade do pecado, a liberdade da escravidão do mal. Essa liberdade não tem preço e não tem ninguém que possa tirar ela de você, amém? Se você entrega o seu coração, a sua vida a Jesus, ninguém mais vai poder te roubar essa liberdade. Está nas suas mãos você entregar a vida, o coração a Cristo e viver esta liberdade. Estar em Cristo implica em crucificar, em matar, pregando numa cruz, nesse caso a nossa própria natureza, nosso próprio orgulho, né? E isso acontece, é isso que é revelado quando você aceita o batismo. Quando você aceita o batismo, você está dizendo para Deus: Senhor Deus, eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que o Senhor tem uma liberdade maravilhosa para me conceder. E eu quero aceitar. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser liberto da escravidão da minha natureza pecaminosa. E Jesus nos liberta da culpa do pecado. Nós temos culpa. Nós escolhemos. Nós temos realmente um coração pecaminoso, diz a palavra de Deus. Nós temos culpa também no pecado. Claro que o inimigo de Deus também tem culpa. Mas quando a gente se entrega a Jesus, Jesus nos liberta da culpa do pecado. Aquele peso na consciência, aquele incômodo. Jesus restaura a nossa paz. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te revelando, vai te falando o que é o mal, o que é o pecado. Quando você faz uma coisa errada, você sente mal, você sente dor na consciência, você se sente culpado, você sente um fardo. Mas Jesus veio carregar esse fardo e veio pagar o preço do pecado. Então Ele liberta da culpa, liberta da condenação do pecado e liberta também da consequência ou do castigo do pecado, que é a morte. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos liberta completamente do pecado, nos liberta da culpa. Como nós falamos, o sentimento de culpa, daquele fardo, daquele incômodo, daquela sensação de desvalor, de não ter valor, não ter sentido, remorso. Jesus liberta completamente da culpa do pecado. Jesus liberta também da condenação da lei. É o que Paulo fala aqui, nas obras do Espírito não há condenação. Quando você está praticando o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, isso tudo que Jesus praticou, Ele viveu o amor, a bondade, a santidade, a justiça, a alegria, mas sem merecer. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi levado à cruz
para pagar o preço da nossa salvação. Ele nos liberta do castigo eterno, que é a morte eterna. Ele transforma a nossa vida, o nosso coração, e transforma também a primeira morte em um sono. Todos irão ressuscitar, e os salvos, os que morrerem em Cristo, fiéis, que entregaram seu coração, sua vida a Jesus, vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que resistiram, que permaneceram escravizados, presos nas obras da carne, do pecado, vão ressuscitar para receber o que eles escolheram. Eles não querem mais a vida, então vão receber o castigo final do pecado, que é a morte eterna. Vamos finalizar lendo esse texto aqui. Olha, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de um resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Se Jesus não tivesse morrido vicariamente, não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ascendido, ou seja, voltado para o céu, não teríamos a expectativa da sua volta, do seu retorno. Se Jesus não tivesse sido entronizado, ou seja, se assentado no trono do universo, não teríamos um intercessor, alguém que intercede por nós diante de Deus. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, ou seja, a conferência de quem o aceitou, de quem confessou seus pecados, de quem foi batizado, de quem viveu firme na fé, não teríamos a vindicação. Ou seja, Deus não poderia dizer assim, não, a Rose, ela me aceitou, a Rose, ela entregou a vida a Jesus. Não, cada um dos meus filhos, eles viveram a fé, então eles aceitaram a Jesus. Eu posso salvá-los por causa de Jesus, porque eles aceitaram a vida no Espírito, em Cristo. Se Jesus não tivesse que concluir a sua obra, não teríamos o novo céu e a nova terra. Se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da salvação. E se Jesus não fosse quem Ele é, e não fizesse o que Ele fez, e faz, e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Jesus nos dá liberdade hoje da presença, do domínio, do pecado e do mal, mas Ele vai dar a liberdade a todo o universo da presença do mal. É isso que Ele quer conceder para nós: a vida eterna, sem mais a presença do pecado. Louvado seja Deus. Enquanto nós nos dirigimos ali para trás, eu convido a igreja a cantar logo mais o hino Vinde às Águas, não é? Quero convidar antes a irmã Rosa para a gente fazer uma oração aqui antes. Louvado seja Deus. Pode vir, você quer ficar junto com a mamãe, pode vir. Louvado seja Deus, não é? Por esse momento, por esse dia de reconsagração, de entrega, de reconciliação com Jesus. Nós estamos muito felizes, Rose, pela sua decisão, e Jesus está mais feliz ainda, o céu está feliz, os filhos, né, estão felizes, os irmãos estão felizes. Quantos estão gratos a Deus e querem ver a Rose firme e forte nos caminhos do Senhor? Louvado seja Deus. Você quer declarar para o universo que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você deseja seguir a vida baseada na direção do Espírito Santo de Deus, que quer morar no seu ser, no seu corpo. Por isso você vai cuidar da sua saúde, do seu corpo,
para ser um exemplo, para ser um canal de bênção a outros. Sim. Louvado seja Deus. Você deseja ser fiel aos 10 mandamentos da lei de Deus, que mostra para nós o que é o pecado, e sempre que você falhar ou pecar, você vai se lembrar que existe um Salvador que pagou o preço do seu pecado, mas você vai confessar o seu pecado a Ele. Esse é o seu desejo? Sim, com certeza. Você deseja ser batizada de livre e espontânea vontade para a remissão dos seus pecados e para que você receba a plenitude do Espírito Santo? Sim. Você deseja fazer parte da Igreja Adventista e viver as bênçãos de ser parte do povo de Deus, que teme a Deus, que ama a sua palavra e quer ser membro dessa igreja? Sim. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Então, enquanto a igreja canta, nós vamos nos dirigir ali para o tanque. Vamos fazer uma oração antes. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Rose. Te agradecemos por essa decisão. E te pedimos que o Teu Espírito continue agindo no coração de cada um que está aqui, de cada um que tem assistido, que nós temos visitado, que temos orado. Também esteja com a Dona Luísa, que gostaria de estar aqui hoje, mas não está tão bem fisicamente e não conseguiu estar aqui. Ela deseja entregar a vida ao Senhor, que o Senhor dê ânimo, força, restabeleça a saúde dela, dê condições para ela viver essa entrega. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Vamos cantar Vinde às Águas. Todos os que têm de sede
Que bênção! É um momento de alegria, de festa no céu, né? Queria convidar aí os filhos, né, que podem vir aqui mais pertinho, os irmãos mais próximos que quiserem estar aqui mais próximo. A Rose está convidando a Rosélio, Alexandre, né? Os irmãos que estão sempre juntos, apoiando na caminhada da fé, podem vir aqui mais perto. E também quem puder registrar, né? Se quiser pode chegar aqui mais próximo também. Louvado seja Deus. É um momento tão simples, é um gesto tão singelo, mas é um gesto que Deus escolheu. Esse gesto, ele simboliza a morte para o eu, a morte para a escravidão do pecado e a ressurreição em Cristo Jesus. Porque Jesus quer dar a vida eterna, quer dar uma nova vida. E neste momento, Ele promete que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele anota o nosso nome no livro da vida e que Ele concede a presença do Seu Espírito para nós. Então, mediante a sua escolha, a escolha mais linda da sua vida, Rose, eu quero te entregar a Jesus. Quero confirmar essa bênção que Deus te dá, para que sejam perdoados os seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você receba a plenitude do Espírito Santo e viva uma nova vida com Ele para sempre. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que alegria! Podem ficar aqui na frente as crianças. O Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo também está com vontade, né? No dia que a gente foi lá fazer a visita, falou: eu também quero ser batizado, né? Louvado seja Deus! Você vai ser preparado, entender mais da fé, né? E em nome de Jesus será batizado também. Em nome de Jesus. Que bênção. Eu quero orar por vocês. Podem ficar aqui na frente, pode ficar. E eu quero orar por todos os que desejam um dia também ser batizados. É um convite de Deus. Se temos mais alguém que deseja um dia ser batizado, deseja ser batizado, vem aqui à frente. Os irmãos podem acompanhar, podem vir juntos, os amigos, os irmãos que estão estudando a Bíblia, ou que já estudaram a Bíblia, aqueles que têm ouvido o chamado de Deus, as crianças que ainda não foram batizadas, podem vir aqui à frente também. E quero chamar também, como eu chamei ontem, os familiares. Se você tem um familiar que você deseja que ele entregue a vida a Jesus, que ele faça parte do povo de Deus, glória a Deus, que bom que você está aqui essa noite também, viu? Eu te chamo aqui representando a intercessão. Senhor, eu quero entregar a vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Quero pedir que o Senhor faça essa obra, que o Senhor chame ele para entregar a vida ao Senhor Jesus.
de um irmão, de uma irmã, podem vir. Nós vamos terminar esse culto com esta oração. Vão ocupando aqui do lado, não é? E vamos interceder, vamos clamar a Deus por essa bênção, não é? A irmã Rose está aqui também, porque você vai orar também, clamar e interceder por toda a sua família, não é? E tem mais alguém que quer vir, que quer participar desse momento? Pode ficar do lado de lá também, tá? Convido a igreja a se colocar em pé e vamos falar com Deus. Santo Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu carinho por cada um de nós, pela obra do teu Espírito que nos convence, que nos mostra, que nos revela que nós nascemos nesse mundo com um problema. Nós nascemos cegos, nós nascemos escravizados pela natureza pecaminosa, porque os nossos primeiros pais se distanciaram do Senhor, quebraram a tua lei, e hoje nós temos a tendência de viver quebrando a tua lei, desobedecendo a tua palavra. Mas o teu Espírito nos mostra que o Senhor quer nos dar uma nova vida, uma vida de obediência, de liberdade, não mais escravos do pecado, do orgulho, da ira e de tantos outros pecados. O Senhor realmente nos liberta quando entregamos a vida ao Senhor, quando perseveramos, permanecemos no Senhor, sendo guiados e conduzidos pelo teu Espírito. Em nome de Jesus eu clamo que o Senhor conceda o teu Espírito a cada um que aqui está, começando pela Rose, que foi batizada, que o Senhor conceda a ela a plenitude do teu Espírito, que o Senhor conceda também a cada um que está se preparando o discernimento, o entendimento, a presença e desde já a adoção do Espírito, e também a todos que nós estamos aqui representando. Os familiares estão aqui intercedendo, porque querem ver um ente querido também vivendo a transformação, a entrega plena ao Senhor Jesus, sendo batizados, confessando a fé diante do universo, que creem no único e suficiente Salvador, no único que morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder, que está realizando um plano de salvação, que se assentou no trono do universo, que enviou o Santo Espírito para estar conosco. Nós clamamos, Pai, que o Senhor realize a tua obra, que mande mais pessoas, que o Senhor atraia todos a si, como Jesus falou. O seu amor nos atrai, que não haja resistência, que os corações se abram e se rendam ao Senhor, e que dentro em breve, Pai, esses que aqui estão possam também ser batizados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Mais uma vez, Deus abençoe. Pode ir lá então trocar de roupa. Deus abençoe as crianças. Uma ótima noite a todos. E como nós dissemos, amanhã nós não teremos a transmissão. Um abraço a todos que acompanharam, e que você tome a sua decisão também de ficar ao lado de Jesus. Amém?